O aumento do combustível anunciado nesta semana pela Petrobras vai impactar no preço dos alimentos e nos custos de produção do agronegócio. Aumenta o diesel, aumenta o frete. E o escoamento da nossa produção aqui no Brasil é feito principalmente pelo transporte rodoviário. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista, professor e especialista em investimentos e mercado financeiro, Rogério Araújo. Rogério, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Record News Rural. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Como é que esse aumento vai impactar no agronegócio de um modo geral? Hoje, na verdade, com esse aumento que foi feito agora, nessa semana, pela Petrobras, na gasolina, ela vai produzir um aumento na produção em si dentro das fazendas, né? Dentro das plantas que fazem a produção tanto do agro pequeno quanto do agricultor grande. Porque hoje a mobilidade dentro das fazendas é feita por veículos menores, e esses veículos menores consomem gasolina, né? E aí esse custo acaba impactando diretamente na produção, diretamente nessa condição de fazer com que o custo operacional fique maior. É um custo aí de 2,5% a mais, no mínimo, para os produtores, seja ele pequeno ou grande. O produtor pequeno, claro, vai sofrer muito mais, porque a margem do produtor pequeno, da produção familiar, do agricultor familiar, é menor, e com isso acaba influenciando muito mais no custo deles. Então, o custo da gasolina vai influenciar diretamente. E aí o outro reajuste que a Petrobras trouxe também foi do gás de cozinha. E o gás de cozinha também vai influenciar, mas aí na outra ponta, né, que é na ponta do consumidor final, que aí é quem consome alimentação fora de casa, que compra comida pronta, o pessoal que compra por aplicativo, aí vai ficar mais caro para produzir essas comidas também. Então aí vem duas coisas, né, encarecendo a alimentação no final, lá na ponta final. É o custo da produção ali pequena e da produção grande também na questão do manuseio dentro da propriedade, quanto na produção final, que aí vai acabar fazendo com que os dois sejam um conjunto aí de aumento no preço. Pode elevar o preço do produto final, da alimentação final, em até 8%. É importante a gente reforçar aqui que o reajuste não foi dessa vez sobre o diesel, né? Se fosse sobre o diesel, de fato nós teríamos um impacto muito maior na cadeia produtiva do agronegócio, porque como a gente falou aqui, hoje boa parte do que é produzido no país é distribuída pelas rodovias, através dos caminhões, né, Rogério? Isso, a maioria da produção hoje que nós temos no Brasil, a escoação, né, como é que se tira isso da fazenda para chegar até a mesa das pessoas, até os supermercados, é por via rodoviária. E aí o óleo diesel é o principal vilão, porque ele sofre um processo em cadeia, ele acaba produzindo uma inflação em cadeia. Porque aí é a produção do alimento em si, né, lá na fazenda, o transporte dele para um centro de distribuição, um CEAGESP ou um Ceasa ou qualquer coisa do gênero, uma cooperativa, e aí depois disso para um supermercado para chegar na mesa do consumidor. Então você tem uma cadeia em si quando é o óleo diesel que tem esse reajuste. Na gasolina vai ser um impacto menor, mas não deixa de ser um impacto, né? Hoje você tem os produtores usando veículos menores dentro das suas plantas e até para transporte entre um ponto e o outro, de veículos menores, que é aquelas parecido com um van, só que são adaptados para caminhão, né? E esses veículos são a gasolina, né? Eles usam a gasolina. E aí, esse produto vai ficar mais caro. Então, o grande produtor tem esse caminhãozinho que vai fazer essa produção, que vai fazer esse transporte ali dentro da sua propriedade, e o pequeno produtor usa esse tipo de transporte também muito. Então, acaba encarecendo. Não tanto quanto o óleo diesel, mas esse reajuste da gasolina, como eu disse, vai levar um custo maior de 2,5% a 8% a mais no preço final do produto. A gente está acostumado já a esse sobe e desce no preço dos combustíveis, né? Você imagina que esse reajuste que teve agora, ele vai ser passageiro, né? A gente pode pensar de forma otimista de que mais para frente o preço caia de novo ou é uma tendência de alta? Qual é a análise que você faz? Olha, olhando para o preço do combustível hoje, como nós temos o petróleo ele está flutuando nos últimos anos, de 2023 para cá, na faixa entre 68, 70 dólares a 90 dólares o barril.
e não tem saído dessa faixa. Então, automaticamente, não tem muita margem para a Petrobras trabalhar. A defasagem da Petrobras e outra, a Petrobras só ajustou o preço da gasolina agora, porque a defasagem chegou em 24%. Como a margem bruta da Petrobras de lucratividade é de 30%, ela foi obrigada a fazer esse ajuste. Porque, pela política do governo federal atual, eles não querem fazer esses ajustes. Só que isso acaba atrapalhando um pouco o produtor, porque perde a previsibilidade de movimentação de preço. Porque foi mexido no preço da gasolina, subiu a gasolina em agosto do ano passado. E agora voltou a subir agora em julho, ou seja, 11 meses de diferença entre um ajuste de alta e o outro ajuste de alta. Então, acaba que você não tem essa previsibilidade. Se a Petrobras tivesse uma outra política, por exemplo, vamos ajustar o preço a cada 2 meses ou a cada 3 meses, traria uma previsibilidade para o produtor, porque ele teria essa condição de melhorar um pouquinho a margem ou de perder um pouquinho na margem de lucro, e com isso saber que em 3 meses pode ter um reajuste melhor ou maior, e ele tem essa condição de se planejar. O que está acontecendo com a Petrobras hoje, falta essa previsibilidade, eu acho que para o produtor, principalmente para o agrícola. E agora, em relação à competitividade do mercado internacional, quando a gente tem aumento dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, isso muda alguma coisa em relação às exportações? O que está acontecendo hoje no Brasil é que a Petrobras deixou de seguir o PPI, né, o relatório de produção de importação. Então, nós temos um produto dentro do Brasil mais competitivo. Então, o que acontece? Nós vamos importar menos combustível, uma vez que nós temos uma condição de ter um produto dentro do Brasil mais competitivo do que o produto lá de fora. E isso traz uma estabilidade no preço, como a Petrobras está fazendo durante 11 meses, só que assim, você não tem uma noção se a Petrobras mexe esse preço já o mês que vem, para baixo ou para cima de novo, ou se ela vai demorar mais 10 meses para mexer. Né? Não tem essa previsibilidade no negócio. Então isso afeta a questão do negócio como um todo, porque você fica assim, bom, eu tive um aumento no custo agora de 5%, 2%, vamos pensar. Mas e daqui um mês, ou 2, ou vai esperar daqui 10 meses para mexer de novo? Então eu não tenho como trabalhar a minha margem. Se eu aumento demais o preço agora 5% e o combustível cai daqui 2 meses, eu vou ter que recuar também de novo o preço. E isso acaba mexendo muito com o faturamento do agronegócio. E o agronegócio, a gente sabe, o plantio, né, não é igual a produção de parafuso. Não começou a produzir agora, no final do mês está vendendo. Né? O plantio não. Você plantou agora, talvez colha só daqui 6 meses ou mais. Então não é um produto, não é uma cadeia de produtos que tem uma elasticidade ali de muito rapidez na produção que pode mexer na margem com facilidade. Rogério, a gente está acompanhando o movimento de eletrificação dos veículos, né? E principalmente os veículos de passeio, que são os veículos menores, e um movimento ainda tímido em relação ao que se diz aos caminhões, ao maquinário da agroindústria. É o que a gente pode vislumbrar como um futuro, de fato? Nós temos mais máquinas no campo movidas à energia elétrica, por exemplo, e dependendo cada vez menos de combustíveis fósseis? É uma realidade, né? Assim como nós tivemos o crescimento do combustível fóssil muito rápido, e assim, é uma realidade sim. Só que a minha preocupação com essa questão da eletrificação é como é que vai ser produzido essa energia. Né? Pensando no custo-benefício da produção em si, do veículo em si, ele tem mais durabilidade. Legal, eu gosto dessa ideia. Só que a minha preocupação é como essa energia vai ser produzida. Porque se a gente começa a aumentar demais o consumo de energia, será que a distribuição do Brasil vai ligar as termoelétricas para aumentar a demanda e a entrega de energia elétrica para as pessoas? E aí, se for isso, o carro que é para não poluir está poluindo, porque a termoelétrica está sendo ligada com óleo diesel. Então, o carro a gasolina vai poluir menos do que a termoelétrica ligada para alimentar o carro elétrico. Então a gente precisa olhar para o Brasil também qual é a matriz de produção dessa energia elétrica. Se nós vamos ter mais desenvolvimento e mais projetos eólicos, mais fotovoltaico, que é pelo sol, né? Ou se nós de fato vamos ficar no que nós temos hoje, que quando o gargalo ali aperta, quando aperta a condição de produção de energia elétrica,
se nós vamos ligar as termoelétricas, porque aí a produção que era para ser mais ecológica e mais tranquilo vai acabar sendo mais prejudicial para o meio ambiente. O IBGE divulgou o resultado da inflação de junho, que desacelerou, avançou 0,21%. Agora, quando a gente tem uma notícia como essa, reajuste no preço dos combustíveis, que, como você disse, pode trazer efeitos em cascata, isso também impacta a inflação? Sim, impacta a inflação. O que nós esperamos de imediato é um ajuste na inflação de pelo menos 0,2 percentual, então 0,20 a mais no índice de inflação. Então já se espera isso agora para julho, agosto, e a tendência é que esse preço fique um pouco maior. Então a ideia aí é que dentro de 3 meses, 4 meses, se a Petrobras não mexer no preço do combustível, esse índice possa ser impactado em até 0,6%, 0,62,5% dentro desses 3, 4 meses aí para frente. Então vai sofrer uma pressão maior, o índice de inflação automaticamente sofre uma pressão maior o Banco Central sobre a questão da mudança das taxas de juros e automaticamente a política econômica fica um pouco mais estressada. Não vai estressar muito por causa de um ajuste de 2,5% na gasolina, não. Mas traz uma condição de estressar sim alguns índices, de trazer um pouquinho mais de estresse para o índice, mas assim nada preocupante que mude completamente a política econômica do país em relação a esse ajuste do combustível. Muito bem, eu conversei com o professor e especialista em investimentos e mercado financeiro, Rogério Araújo. Rogério, obrigado pela conversa aqui no Record News Rural e até uma próxima. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui.